Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 331. O que pedir? Haruto Saito considerou essa questão por um longo tempo. Depois de realizar um feito tão grandioso, era natural receber uma recompensa. No entanto, mesmo após dias de contemplação, ele ainda não havia chegado a uma decisão clara. Inicialmente, ele havia pensado em solicitar permissão para estabelecer uma vila, mas Uzumaki Mito já havia resolvido o problema, tornando o pedido desnecessário. Se eu pedir algo, você definitivamente me concederá, Sr. Hokage? Perguntou Haruto, tendo acabado de decidir o que queria. Diga-me primeiro. O que você quer? Perguntou Sarutobi Hiruzen. Eu quero o jutsu de reanimação. Não, deixa pra lá. Eu sei que é impossível. Esqueça o que eu disse. Não me olhe assim. Apenas ignore o que eu disse antes. Haruto estava brincando. Ele sabia que por maiores que fossem suas contribuições, nunca lhe seria permitido aprender o jutsu de reanimação. Quero dinheiro. Pense nisso como a minha missão. Não vou pedir muito, apenas 2,6 bilhões de ryu. Que tal? Perguntou Haruto com um sorriso, desta vez completamente sério. O rosto de Sarutobi Hiruzen escureceu. Esse pirralho. Ele estava fazendo isso de propósito. Konoha multou Haruto em 2,6 bilhões de ryu, e agora ele estava pedindo uma recompensa exatamente do mesmo valor, cancelando efetivamente a multa. Você acha que isso é possível? Sarutobi retrucou. Por que não? Retrucou Haruto. Não é como se Konoha estivesse realmente perdendo dinheiro. Você me multa em 2,6 bilhões de rios e depois me recompensa com 2,6 bilhões de rios compensa. Uma solução perfeita. Não. Sarutobi Hiruzen rejeitou firmemente. Konoha nunca concedeu uma recompensa tão alta. Ainda assim vocês aplicaram multas tão altas? Haruto retrucou. Sarutobi olhou de soslaio para Haruto. Ele realmente queria dar um soco nele. Se você acha que a multa é muito alta, podemos negociar. Mas sua recompensa não será dinheiro, Sarutobi afirmou claramente. Não há espaço para discussão? Haruto abriu as mãos. Sarutobi, ainda com uma expressão sombria, levantou-se e saiu sem dizer mais nada. Ele estava bravo demais para continuar a conversa. Aliás, chegou a considerar prender Haruto por 1 ano para lhe dar tempo de refletir, mas sabia que isso era irreal. Fazer isso só criaria ressentimento e afastaria Haruto ainda mais de Konoha. Pelos próximos dias, Sarutobi não incomodou Haruto. Embora confinado, Haruto se manteve ocupado modificando sua cela na prisão. Ele havia cavado o chão. Como o chão estava selado com o jutsu, quebrá-lo destruiu o selo. Essa perturbação alertou até mesmo Sarutobi Hiruzen. Mesmo assim, Sarutobi não foi falar com Haruto sobre o assunto, nem mandou reaplicar o selo. Ambos os homens entendiam que Sarutobi só conseguirá aprisionar Haruto porque ele não resistira. Se realmente quisesse, poderia escapar facilmente. Com sua força atual, destruir a prisão não seria nada difícil. Ao contrário dos outros prisioneiros nas profundezas da prisão Anbu de Konoha, que tinham selos restritivos colocados sobre eles, Haruto não tinha nenhum. E assim 6 dias se passaram. Naquela tarde, a inscrição de selamento na porta da prisão brilhou de repente e a porta se abriu. Uma jovem e bela Kunoichi estava na entrada, olhando fixamente para a cela transformada. Tsunade, ela havia retornado. Depois de saber da situação de Haruto, ela veio visitá-lo, apenas para ficar chocada com as mudanças em sua cela. Tem certeza de que ele deveria estar cumprindo pena e refletindo sobre suas ações? Tsunade se virou para perguntar aos guardas da Anbu na porta. Ambos os guardas ficaram sem palavras. Tsunade pareceu notar outra coisa e perguntou rapidamente. Onde ele está? Para onde ele foi? Ele deve estar no 2º andar subterrâneo. Um Anbu apontou para o canto da cela, onde havia uma tábua quadrada de madeira no chão, parecendo a entrada de um porão. Existe um 2º nível? Tsunade ficou ainda mais chocada. Ele mesmo cavou. A Anbu respondeu desamparada. Naquele momento, Ranger, a tábua de madeira no canto se levantou e Haruto pulou de baixo. Ele avistou Tsunade imediatamente e sem surpresa sorriu. Você voltou. Ele havia sentido a presença dela antes e por isso havia subido. Tsunade olhou Haruto de cima a baixo antes de franzir a testa e entrar na cela. Vivendo com bastante conforto, não é? Você certamente melhorou. Ranger, a porta da cela se fechou novamente, deixando apenas Haruto e Tsunade lá dentro. Lady Tsunade sente tanto a sua falta. Haruto correu em sua direção, com os braços abertos para um grande abraço. Uma cena tocante, Haruto tinha certeza de que Tsunade não rejeitaria. Mas ele estava errado. Estrondo. Quando ele estava prestes a abraçá-la, um punho atingiu seu estômago, fazendo cair de joelhos. Antes de eu vir para cá, meu professor insinuou que você precisava desesperadamente de uma surra e que eu deveria aproveitar a oportunidade para ajudar, disse Tsunade, de braços cruzados. No começo pensei que ele só estivesse bravo com você. Afinal, você fez grandes contribuições, mas mesmo assim foi preso. Pareceu um pouco lamentável. Mas vendo como você está vivendo bem, ele estava certo. Você realmente merece uma surra. Maldita seja a mulher. Vou lutar com você. Haruto saltou para retaliar. Enquanto isso, na sala de conferências do escritório do Hokage. Eu me oponho. Danzo bateu na mesa. Hiruzen, você está sendo muito leniente com ele. O tesouro Uzumaki não pode ficar em sua posse. Se o multarmos, deve ser uma multa severa. Recompensá-lo é uma coisa, mas isso não tem nada a ver com o tesouro ou seus erros. Devemos tratá-lo separadamente.
Sarutobi Hiruzen, sentado à cabeceira da mesa, beliscou a ponta do nariz em frustração. Dor de cabeça. Danzo tinha acabado de retornar, e Sarutobi havia convocado uma reunião de alto nível para discutir Naruto e o tesouro Uzumaki. Sarutobi não tinha um único curso de ação definido, nem sentia a necessidade absoluta de decidir sozinho. Por isso, uma discussão era necessária. Danzo havia faltado às reuniões anteriores, então Sarutobi o colocou a par das novidades e pediu sua opinião. O resultado? Danzo se opôs a quase tudo que havia sido acordado anteriormente. Ele até tentou contestar a decisão de Uzumaki Mito. Isso colocou Sarutobi em uma posição difícil. Normalmente Sarutobi poderia simplesmente anular Danzo, mas desta vez era diferente. Danzo havia retornado vitorioso. O caos na terra dos redemoinhos havia sido resolvido. Naruto desempenhara um papel fundamental na fase inicial, mas na fase final, foi Danzo quem liderou os esforços. Sua divisão raiz havia perdido metade de suas forças no processo. Um herói não pode ser descartado levianamente. Mas Naruto também foi um herói. Suas contribuições foram imensas. E assim Sarutobi ficou dividido. A questão central, a propriedade do tesouro Uzumaki. Danzo se recusou a reconhecer Naruto como seu legítimo proprietário. Mas, Lady Mito já falou com Haru. Tatane hesitou. Naruto quer usar o dinheiro para construir uma vila ninja na terra dos redemoinhos para trazer a paz. Ela apoia isso. Em outras palavras, ela não acredita que o tesouro pertença a Konoha. Sem o apoio dela, tomá-lo à força não teria legitimidade. Por que pensar tanto? Danzo acenou com a mão, dispensando-o. Francamente, Lady Mito não tem muito tempo de sobra. Depois que ela falecer, a posse do tesouro não será mais da sua conta. Capítulo 332. As palavras de Danzo foram chocantes, quase completamente rebeldes. Mas, na realidade, os superiores de Konoha não condenariam ninguém por questões morais ou éticas em tais assuntos. Esta era uma reunião de alto nível, onde tudo podia ser discutido. O que quer que fosse dito ali jamais seria do conhecimento do mundo exterior, apenas as decisões finais seriam conhecidas. Se rejeitarmos a decisão da Senhora Mito, perderemos nossa base para reivindicar o tesouro Uzumaki, declarou Hiruzen Sarutobi sem rodeios, indo direto ao ponto. E Uzumaki Kushina também. Danzo olhou para Hiruzen. Ela ainda é jovem. O tesouro pode pertencer a ela, mas Konoha deve guardá-lo. Esse raciocínio pode funcionar para forasteiros, mas será que se aplica às nossas próprias fileiras? Retrucou Hiruzen. Naruto Saito foi quem descobriu e escavou o tesouro, enquanto era caçado pelos 7 espadachins ninja da névoa, arriscando a vida para trazê-lo de volta. Não podemos nos dar ao luxo de aliená-lo. A posição de Hiruzen era clara. Ele não queria continuar disputando a questão do tesouro Uzumaki com Naruto. O custo disso era simplesmente alto demais. Em primeiro lugar, significaria opor-se à decisão de Mito Uzumaki, um obstáculo quase intransponível. Mesmo que se argumentasse que o tesouro não lhe pertencia, agora que carregava o sobrenome Senju, ela ainda era guardiã legal de Kushina Uzumaki. Mais importante ainda, usar o tesouro para restaurar a paz na terra dos redemoinhos era uma questão de grande importância. De uma perspectiva estratégica, se a terra dos redemoinhos conseguisse se estabilizar e reconstruir uma vila ninja forte, isso serviria como uma proteção contra a agressão de Kirigakure. Mesmo que isso impedisse apenas uma mobilização militar em larga escala devido à turbulência na terra dos redemoinhos, a economia em despesas militares seria de bilhões. A reunião gradualmente se aproximou da conclusão em meio ao debate. Quais são as qualificações de Naruto Saito? Danzo quase se levantou em sua agitação. Você espera que ele estabeleça uma vila ninja? Com só esse dinheiro? Ele é capaz? É um completo desperdício. Pode até trazer problemas para Konoha. A Vila da Névoa o quer morto mais do que tudo. Se ele ousar aparecer abertamente na terra dos redemoinhos, sua sobrevivência está longe de ser garantida. Danzo tinha razão. Estabelecer uma poderosa vila ninja exigia recursos imensos, e alguns bilhões não eram nem de longe suficientes. Era uma tarefa quase impossível. Essa é a promessa de Naruto à Senhora Mito. Hiruzen olhou para Danzo. Se o dinheiro não for suficiente, Naruto ainda tem mais. Entendeu o que eu quis dizer? Danzo congelou. De repente ele entendeu. Hiruzen estava sendo implacável. Os bilhões do tesouro Uzumaki não seriam suficientes para estabelecer uma vila ninja forte. Quando Naruto ficasse sem esses fundos, o que aconteceria? Abandonaria o projeto? Claro que não, ele teria que investir seu próprio dinheiro. Do ponto de vista lógico, isso significava que Naruto financiaria pessoalmente a defesa do sudeste de Konoha. Ele vai fracassar, insistiu Danzo, sem querer recuar. Para ele, esse plano era absurdo. Nem mesmo Konoha conseguiria estabelecer uma vila ninja viável na terra dos redemoinhos com apenas alguns bilhões. Se fosse possível, o Uzumaki jamais teria sucumbido. Se tal plano fosse viável, o Daime do Fogo já o teria financiado há muito tempo. Danzo não conseguia aceitar a ideia de Naruto possuir o tesouro Uzumaki e depois desperdiçá-lo. Chega, a reunião acabou. Hiruzen, não querendo mais discutir, levantou-se e desapareceu. Na seção mais profunda da base Ambu de Konoha, dentro de uma cela VIP de 2 andares ultra-luxuosa. Seu pirralho, você criou coragem. Você precisa de uma surra. Pare com isso. Calha a boca. Naruto Saito e Tsunade haviam se envolvido em uma briga amigável. Nada sério, apenas algumas provocações, toques e alguns beijos roubados. Naruto não era alguém que pensava com a parte inferior do corpo. Ele achava que tinha um autocontrole excelente. A cela finalmente ficou em silêncio. Tsunade sentou-se no sofá macio, com o rosto vermelho de frustração, enquanto ajustava suas roupas. Naruto sorriu para ela. Já jantou? Não. Por quê? Você é um pirralho preso. Está me convidando para jantar? O tom de Tsunade estava carregado de sarcasmo. Então vamos sair e comer. Ela estava sendo deliberadamente provocativa, sabendo muito bem que Naruto não podia ir embora. Podemos comer aqui. Por que sair?
Aruto riu baixinho, virando o pulso. Um pequeno fogão de panela quente apareceu em sua mão. Então, com outro movimento, ele tirou uma tigela grande de vegetais, seguida por uma perna de cordeiro inteira, almôndegas, macarrão, molhos para mergulhar. Tudo estava disposto sobre a mesa. Finalmente, ele pegou o carvão, colocou-o no fogão e acendeu. De onde você tirou tudo isso? Tsunade olhou para ele, com os olhos arregalados de descrença. Vamos comer um ensopado quente e conversar. Aruto a convidou calorosamente. E assim, os dois começaram a comer e a conversar. Não muito tempo depois, o lacre da porta da cela brilhou, e então a porta se abriu. Uma figura mascarada com uma presença profunda entrou. Era Presa Branca. Oh, Lorde Presa Branca, que momento perfeito. Venha, dê uma mordida. Aruto o convidou alegremente para a mesa. Presa Branca tirou a máscara, olhou ao redor para a configuração e soltou uma risada impotente. Ele ficou impressionado. Aruto transformou a prisão em uma forma de arte. Aceitando o convite, Presa Branca sentou-se. Não era contra as regras, afinal, Aruto não era um prisioneiro de verdade. Presa Branca também sabia que Hiruzen havia confinado Aruto em parte para sua proteção. Muitas pessoas o queriam morto, a recompensa de 50 milhões de RY de Kirigakure estava deixando assassinos de alto nível furiosos. Os três comeram e conversaram. Naturalmente, eles discutiram a terra dos redemoinhos, trocando atualizações sobre a missão, analisando a situação da região. Como Aruto e Tsunade eram alunos pessoais de Hiruzen, Presa Branca falou livremente. Informações confidenciais se aplicavam apenas a shinobi de patente inferior, não a eles. Por fim, Aruto mencionou a extorsão que Hiruzen sofreu. 260 milhões de RY. Lorde Presa Branca, diga-me, isso é mesmo uma multa legítima? É um roubo de estrada. Aruto se irritou. Presa Branca tossiu levemente, optando por não comentar. Ele tinha ouvido falar da multa mais cedo naquele dia, mas não podia se dar ao luxo de tomar partido. Que descaramento. Tsunade balançou a cabeça, suspirando. Ela olhou para Aruto. Nem eu te roubaria assim. Mas a culpa é sua por ser tão rico. Ei, que tal assim? Me dá 100 milhões de RY, e eu te ajudo a resolver isso. Combinado? Aruto fez um gesto obsceno para ela. Essa mulher só queria enganá-lo. Ele teria que ser um tolo para confiar nela. Acabei de comer, disse Presa Branca, largando os hashis e se levantando. Vocês dois aproveitem. Preciso me encontrar com o Okage. Espere um momento, Lorde Presa Branca. Aruto o interrompeu. O que foi? Presa Branca se virou. Você pode me fazer um favor? Aruto perguntou. Presa Branca hesitou, olhando Aruto com cautela. Que tipo de favor? Ele não confiava em Aruto, porque Aruto nunca seguia as regras. Você pode trazer alguém aqui para mim? Só para uma visita, disse Aruto. Quem? Namikaze Minato. Capítulo 333. Aruto Saito era discípulo pessoal de Presa Branca, algo que a maioria das pessoas em Konoha desconhecia. No entanto, como capitão da Anbu, Presa Branca tinha acesso à rede de inteligência de Konoha e naturalmente sabia da existência dela. Traga-o aqui, Presa Branca hesitou antes de perguntar. Com que propósito? Para ensinar, é claro. Aruto respondeu com naturalidade. Afinal, não tenho mais nada para fazer, certo? Presa Branca arrastou sua resposta, ponderando por um momento antes de dizer, sem problemas. Ele concordou imediatamente, sem nem mesmo consultar Hiruzen Sarutobi, porque como capitão da Anbu, ele tinha autoridade para tomar tais decisões. Afinal, Aruto não era um prisioneiro de verdade. Ele estava apenas sendo mantido em confinamento para reflexão. Depois que Presa Branca foi embora, Aruto começou a discutir sobre Minato Namikaze com Tsunade. O que há de tão especial naquele pirralho? Perguntou Tsunade visivelmente confusa. Você está presa, mas ainda pensa nele? Você ainda quer ensiná-lo? Ele é um gênio. Há muitos gênios. Ele é diferente. Minato Namikaze é um gênio excepcional. Tique, ele já tem 8 anos e nem se formou na Academia Ninja. Que tipo de gênio excepcional é esse? Tsunade zombou da afirmação de Aruto. Afinal, ela, junto com Jiraiya e Orochimaru, haviam se formado na Academia Ninja com apenas 6 anos de idade. Você simplesmente não entende. Aruto balançou a cabeça com um sorriso. Então, como se lembrasse de algo, piscou e disse. A propósito, Lady Tsunade tem um favor a lhe pedir. Pode me ajudar? Falar. É mais ou menos assim. Resgatei um garotinho durante uma missão na Terra dos Redemoinhos. Ele tem uns 7 ou 8 anos e se chama Kaga, explicou Aruto. Eu tinha uma ligação especial com ele. Mas como eu estava em uma missão, pedi para outra pessoa trazê-lo de volta para Konoha. Ele deve estar frequentando a Academia Ninja agora. O que você quer? Tsunade interrompeu. Preciso que você cuide dele. Até eu ser liberado, ele pode ficar na minha casa. Se ele precisar de dinheiro, dê um pouco a ele, eu te devolvo tudo que você gastar. Por que você está fazendo isso? Isso é ainda mais bizarro do que aceitar Minato como seu discípulo. Ele é apenas um órfão que você pegou lá fora, e ainda assim você quer dar a ele um cuidado especial? Tsunade estava ainda mais confusa sobre Aruto agora. Eu te disse, tenho uma conexão com ele. Aruto sorriu. Ah? E por que eu deveria te ajudar? Tsunade olhou para Aruto com desconfiança. Conhecendo-a bem, Aruto entendeu imediatamente o que ela queria dizer. Ele tirou um maço de dinheiro e jogou na mão dela. 5 milhões de ryo. Gaste como quiser. Só cuide de Kaga para mim. Fechado. Tsunade embolsou o dinheiro alegremente. No dia seguinte, de manhã cedo, Aruto acordou de sua cama luxuosa e desceu para o segundo andar subterrâneo que havia construído secretamente. Era seu espaço particular para se lavar, tomar banho e fazer outras necessidades pessoais. Depois de se refrescar, voltou para preparar o café da manhã. Zumbido. As marcas de lacre na porta da prisão acenderam e a porta se abriu. Do lado de fora estavam 3 membros da Anbu, junto com um garoto vendado Minato Namikaze.
Eles empurraram Minato para frente e assim que ele entrou, a porta se fechou atrás dele. Você pode tirar a venda agora. Está tudo bem, disse Haruto. Sensei, Minato exclamou surpreso. Ele rapidamente tirou a venda e piscou algumas vezes antes de olhar para Haruto. Sensei, você voltou? Minato não tinha ideia de que Haruto havia retornado para Konoha, pois pouquíssimas pessoas sabiam disso. Sim, voltei há alguns dias, respondeu Haruto com um sorriso. Sensei, que lugar é esse? Minato finalmente observou o ambiente. A estrutura cavernosa parecia uma base secreta, mas os móveis luxuosos eram excessivos. Você não percebeu? Estou preso. Haruto abriu as mãos. O pequeno rosto de Minato endureceu, e então ele balançou a cabeça rapidamente. Se isso fosse uma prisão, então ele devia estar vendo fantasmas. Chega disso. Você já tomou café da manhã? Eu já comi. Mesmo assim, coma mais um pouco. Comer sozinho é chato. Minato chegou às 8 da manhã, mas quando saiu já eram 3 da tarde. Os dois não só comeram e conversaram, como também passaram a maior parte do tempo treinando juntos. Eles praticavam a técnica do Deus Trovão Voador. Eles trocaram ideias. Esse foi o principal motivo de Haruto ter chamado Minato. Como não tinha mais nada para fazer, ele poderia aproveitar o tempo para discutir a técnica com Minato e reunir o máximo possível de fragmentos de cartas da técnica do Deus Voador do Trovão. Adicionalmente, antes de Minato sair, Haruto perguntou a ele sobre Kaga. Kaga não estava em Konoha há muito tempo e como um forasteiro não foi bem recebido. Embora frequentasse a Academia Ninja, ele estava em uma série inferior e não na mesma turma que Minato. Minato só tinha ouvido falar dele, mas não o conhecia pessoalmente. Haruto o instruiu a fazer amizade com Kaga e cuidar dele. Ele também considerou pedir para Minato informar Kushina Uzumaki para cuidar de Kaga na escola, mas depois de pensar um pouco, ele decidiu não fazer isso. Kushina poderia fazer o oposto deliberadamente. O tempo passou rápido e num piscar de olhos, 10 dias se passaram. Haruto ficou preso por 20 dias inteiros. Apesar de estar preso, seus dias eram gratificantes. Ele dedicava a maior parte do tempo ao treinamento. Desde a primeira visita de Minato, ele vinha todos os dias estudar com Haruto. Haruto garantiu que cada conversa com Minato lhe rendesse um fragmento de carta da técnica do Deus Voador do Trovão. No tempo que lhe restava, Haruto treinou secretamente a técnica do Punho Gentil. Ele já havia dominado a técnica perdida do clã Hyuga, a rotação da Grande Lua, no 21º dia de confinamento de Haruto. Naquela tarde, Haruto tinha acabado de discutir técnicas com Minato. Zumbido. Ranger. A porta da prisão se abriu. Minato se virou e se assustou ao ver quem estava na porta. Imediatamente se levantou e cumprimentou respeitosamente Lord Hokage. Hiruzen Sarutobi chegou. Hiruzen o cumprimentou com um aceno de cabeça. Aproximou-se de Minato com um comportamento gentil e caloroso, afagou-lhe a cabeça e disse, está dispensado. Sim, senhor. Minato respondeu e saiu rapidamente. A porta da prisão fechou-se novamente. Ao ver a expressão indiferente de Haruto, Hiruzen sentiu sua raiva aumentar. Sem dizer uma palavra, ele chutou Haruto. Estrondo. Haruto explodiu em uma nuvem de fumaça branca. O verdadeiro Haruto apareceu no canto, com uma expressão resignada. Senhor Hokage, o que foi isso? Hiruzen bufou, sentou-se à mesa e depois de um momento disse, tenho algo para lhe contar. Lady Mito faleceu. A expressão de Haruto mudou instantaneamente. Mito Uzumaki faleceu em paz. Capítulo 334. A morte de Uzumaki Mito quase significa o início de uma nova era. A Segunda Grande Guerra Ninja, uma guerra em grande escala pode acontecer a qualquer momento. Haruto Saito caminhou silenciosamente até a mesa e sentou-se. Quando aconteceu, perguntou. Esta manhã, respondeu Hiruzen Sarutobi imediatamente. Havia um tom perceptível de melancolia em sua voz. O enterro já foi concluído. Onde ela está enterrada? Haruto perguntou novamente. Você não precisa saber, Hiruzen Sarutobi olhou para Haruto. Este assunto não deve ser divulgado. Mantenham em segredo pelo máximo de tempo possível. Entendeu? Haruto assentiu. Claro, ele entendia. A existência de Uzumaki Mito era o maior trunfo de Konoha. Sem ela, Konoha perderá uma vantagem estratégica fundamental. A segunda Jinchuriki da Nove Caudas, Uzumaki Kushina, ainda precisava de mais de uma década para desenvolver plenamente seu poder. No momento, ela era apenas uma criança. O sigilo era essencial. De acordo com a história original, pouquíssimos oficiais de alto escalão em Konoha sabiam que Uzumaki Kushina se tornará o segundo Jinchuriki da Nove Caudas. Da mesma forma, apenas alguns poucos sabiam da morte de Uzumaki Mito, embora na realidade mais pessoas provavelmente soubessem disso. Por exemplo, Tsunade sem dúvida saberia, Uzumaki Mito era sua avó. A Anbu que havia sido designada para proteger Uzumaki Mito também estaria ciente. Hiruzen Sarutobi só contou a Haruto porque ele estava entre aqueles que tiveram contato direto com Uzumaki Mito. Assim que fosse libertado do confinamento, ele inevitavelmente a procuraria, apenas para descobrir que ela havia sumido. Embora suas interações com Uzumaki Mito tenham sido limitadas, Haruto ainda sentia uma profunda tristeza. Uzumaki Mito era um ancião verdadeiramente gentil e compassivo. Mas pelo menos ela viveu uma vida plena e faleceu em paz. Quanto à multa, você já pensou nisso? Hiruzen Sarutobi perguntou de repente mudando de assunto. Haruto olhou para Hiruzen e balançou a cabeça. 260 milhões de ryu, não posso aceitar isso. 240 milhões é o mínimo que posso dar, afirmou Hiruzen com firmeza. Haruto hesitou, não porque estivesse considerando aceitar a quantia, mas porque Hiruzen Sarutobi havia demonstrado disposição para negociar. Haruto estava pensando em como contra-atacar. 240 milhões de ryu ainda era inaceitável. Ele não tinha medo que as negociações fracassassem.
porque ele não tinha mais medo de ficar confinado. Estar dentro ou fora fazia pouca diferença. No momento, seu foco principal era dominar a técnica do Deus Voador do Trovão. Lord Okage, acho que devemos avaliar isso de forma abrangente, disse Haruto, pensativo. O senhor mencionou um equilíbrio justo entre recompensas e punições. Da última vez, quando discutimos minhas recompensas, a maior parte do que mencionou foi muito vago. O único reconhecimento concreto foi minha nomeação como líder do esquadrão de assassinatos. Mas essa era uma posição que eu já havia conquistado, não precisei de nenhuma ordem especial sua para obtê-la. Até o final do ano, os méritos do líder de esquadrão Kirishi não superarão os meus, e naturalmente serei promovido a capitão do primeiro esquadrão da Anbu. Apenas diga o que você quer. Hiruzen Sarutobi interrompeu impacientemente. Primeiro, quero ter acesso a 2 métodos de treinamento de jutsu proibidos. O que? A técnica de invocação de rank A Hashon, desenvolvida pelo primeiro Okage Senju Hashirama, e a técnica proibida de rank A marcas explosivas múltiplas, criada pelo segundo Okage Senju Tobirama. Hashon pode ser concedido a você, concordou Hiruzen imediatamente. Então hesitou. Mas marcas explosivas múltiplas, essa técnica é muito perigosa. A técnica de etiquetas explosivas em conjunto representava uma enorme ameaça ao seu usuário. Após a primeira detonação, uma série interminável de explosões se seguia, invocando inúmeras etiquetas explosivas em uma reação em cadeia. A explosão era incontrolável, e se o usuário não conseguisse escapar a tempo, seria atingido pela explosão e pereceria. Senju Tobirama desenvolveu originalmente a técnica para ser usada junto com a reencarnação do mundo impuro, permitindo que cadáveres reanimados controlados a liberassem, evitando danos aos vivos. Mas eu tenho a técnica do Deus Voador do Trovão. Haruto lembrou. Posso prometer que não treinarei em selos explosivos em conjunto até dominar a técnica do Deus Voador do Trovão. Depois de dominar o Deus Voador do Trovão, ele não teria mais preocupações com os riscos da técnica. Ele poderia se teletransportar para longe em um instante, desde que tivesse preparado uma kunai marcada com o selo do Deus Voador do Trovão em um local seguro com antecedência. Hiruzen Sarutobi finalmente cedeu. Certo. O que mais? Ele não acreditava que Haruto tivesse terminado de fazer exigências. Essas exigências não eram particularmente ultrajantes, considerando que Haruto era seu discípulo direto. Se ele realmente quisesse aprender essas técnicas e tivesse talento, Hiruzen teria permitido de qualquer maneira. Além disso, quer uma posição pelo menos igual à de capitão da Força Policial de Konoha ou de chefe do departamento administrativo. Haruto estava fazendo um pedido audacioso. Hiruzen Sarutobi olhou para ele. Ele não conseguia entender o processo de pensamento de Haruto. Como ele poderia fazer tal exigência? Uma posição de igual hierarquia ao capitão da Força Policial ou ao chefe do departamento administrativo significava um posto logo abaixo da alta liderança de Konoha. Os chefes das principais divisões, como a divisão de inteligência, a divisão médica e a divisão financeira, estavam todos nesse nível. Até mesmo líderes de esquadrão da Anbu ou equipes Ninja Elite tinham uma posição ligeiramente inferior em termos de autoridade administrativa. Haruto fez grandes contribuições, mas lhe faltava a antiguidade, a idade e as habilidades de gestão necessárias para uma função de tão alto nível. O capitão da polícia de Konoha era o chefe do clã Uchiha. O chefe da divisão de inteligência era do clã Hyuga. O cargo de ministro administrativo era ocupado por Koharu Tatani, um dos conselheiros de longa data de Hiruzen. Comparado a eles, Haruto estava muito atrás. Na verdade, Haruto era mais adequado para liderar uma unidade de combate. Mas essa também era a opção menos provável. Mesmo que tivesse destreza no campo de batalha, comandar um corpo inteiro era uma questão completamente diferente. Liderança exigia experiência, não apenas força. Haruto olhou para Hiruzen seriamente. Você acha que isso é possível? Hiruzen perguntou cético. 150 milhões de ryu. Se você concordar com minhas condições, pagarei a multa imediatamente. Quase parecia que ele estava tentando comprar uma posição. Tá brincando? Hiruzen perguntou novamente. Quem você acha que pode substituir? Não me rejeite tão rápido, Haruto sorriu. Lord Okage, você não deveria pelo menos ouvir meu raciocínio primeiro? Continue, disse Hiruzen, inexpressivo. Ele já sentia que Haruto estava tramando algo, mexendo com a situação novamente. Acredito que a atual estrutura administrativa de Konoha é excessivamente centralizada, com responsabilidades pouco claras e funções sobrepostas. Por exemplo, surgem conflitos entre as divisões administrativa e financeira em questões como alvarás para lojas, planejamento urbano, tributação e registro de empresas. E daí? Então, acho que deveria ser estruturado assim. Haruto começou a elaborar apaixonadamente. A princípio, Hiruzen Sarutobi permaneceu inexpressivo, mas à medida que Haruto falava, sua expressão mudou gradualmente. Embora algumas das ideias de Haruto tivessem falhas e algumas deixassem Hiruzen desconfortável, a lógica geral e a profundidade da compreensão eram surpreendentemente sólidas. Era como se Haruto tivesse uma estrutura de governança completa e meticulosamente elaborada em sua mente, uma que pudesse funcionar até mesmo em escala nacional, não apenas dentro de Konoha. Claro que sim, porque ele era um transmigrador. Haruto teve que se conter para não sugerir acidentalmente uma estrutura governamental completamente moderna. Senhor Okage, está aí a minha visão. O que você acha? Perguntou Haruto com um sorriso. Hiruzen Sarutobi ficou em choque. Era assim que o verdadeiro gênio se parecia? Não apenas possuindo um talento inigualável nas artes shinobi, mas também uma aptidão surpreendente para a governança?
Capítulo 335. Sarutobi Hiruzen sentiu que algo estava errado. Ele gradualmente voltou seu olhar desconfiado para Aruto Saito, que parecia inofensivo, semicerrando os olhos levemente enquanto perguntava: quem te ensinou isso? Autodidata, respondeu Aruto Saito com firmeza. Após uma pausa, acrescentou: acredite se quiser. A pálpebra de Sarutobi Hiruzen se contraiu. Okage-sama, se não acredita em mim, pode mandar alguém investigar. Aruto Saito continuou: veja o mundo ninja atual. Qual país, qual vila tem um sistema administrativo como o que descreve? Ouso dizer que nenhum deles. Os que existem, incluindo o de Konoha, são primitivos demais. Sarutobi Hiruzen bufou. Ele não precisava investigar. Sabia que o que Aruto Saito descreveu nunca havia aparecido antes. Caso contrário, ele saberia. Certo, Okage-sama, tome sua decisão. O que você acha do que eu disse? Aruto Saito insistiu. Após um breve silêncio, Sarutobi Hiruzen perguntou: então, que tipo de departamento vocês querem estabelecer? Quais seriam suas principais responsabilidades? Eu quero. Aruto Saito e Sarutobi Hiruzen iniciaram uma negociação amigável e cordial, discutindo a criação de um departamento, sua jurisdição e quanto Aruto Saito precisava para compensar Konoha. Naquela noite, na parte mais profunda da base da Anbu em Konoha, a porta de uma cela VIP ultraluxuosa se abriu novamente. Sarutobi Hiruzen e Aruto Saito saíram um após o outro, em direção à saída da base da Anbu. Os dois chegaram a um acordo. Aruto Saito estava finalmente livre. Uma hora depois, vilarejo de Konoha, prédio do escritório do Okage, sala de reuniões do Alto Conselho. Sarutobi Hiruzen, Koharu Tatani, Omura Mitokado e Torifuwa Kimichi já haviam chegado. A sala de reuniões tinha um convidado inesperado, Aruto Saito. Ele não fazia parte do Alto Conselho de Konoha e não tinha o direito de comparecer a tal reunião, mas desta vez ele tinha que estar lá. Ranger, a porta se abriu novamente, e Danzo Shimura foi o último a entrar. Sua expressão normalmente calma mudou no momento em que viu Aruto Saito, com suas pupilas se contraindo ligeiramente. Danzo não sabia do propósito desta reunião de emergência antes, mas agora ele fez. Ele não conseguia adivinhar os detalhes exatos, mas tinha certeza de que era sobre Aruto Saito. Danzo sentou-se à direita de Sarutobi Hiruzen. Vamos começar. Sarutobi Hiruzen deu um tapinha na mesa, endireitou-se e observou os presentes. Decidi estabelecer um novo departamento para unificar a gestão do comércio, impostos e outros assuntos comerciais de Konoha. Alguma objeção? Todos, exceto Aruto Saito, ficaram atordoados. Essa proposta surgiu do nada. Eles não deveriam estar falando sobre Aruto Saito? Por que isso foi trazido à tona de repente? Hiruzen, por quê? Por que você decidiu de repente criar um novo departamento? Perguntou Koharu Tatani. Porque nossos departamentos administrativos atuais se sobrepõem demais, levando a conflitos frequentes, especialmente entre o departamento administrativo e o departamento financeiro. Disputas sobre planejamento de negócios e gestão tributária já ocorreram mais de uma vez. Sarutobi Hiruzen olhou para Koharu Tatani. É por isso que acredito que é necessário estabelecer um novo departamento. Hiruzen, o momento não é oportuno, disse Danzo com voz grave. Uma guerra pode eclodir a qualquer momento. Não devemos nos distrair com tais assuntos. A guerra é uma questão externa. A gestão administrativa é uma questão interna. As duas não entram em conflito, não é? Interrompeu Aruto Saito. Todos os olhos se voltaram para Aruto Saito. Ele ousou falar sobre esse assunto? Ele tinha o direito? Insolência. Danzo bateu na mesa. Pirralho, você tem autoridade para expressar sua opinião aqui, não é? Aruto Saito deu um sorriso irônico. Qualquer pessoa presente tem o direito de expressar sua opinião sobre o tópico de hoje, disse Sarutobi Hiruzen calmamente. Todos mais uma vez se viraram para olhar para Sarutobi Hiruzen. O que estava acontecendo hoje? Permitir que Aruto Saito participasse de uma reunião de alto nível para a tomada de decisões? Isso foi ridículo. Omura, qual é a sua opinião? Perguntou Sarutobi Hiruzen, não dando aos outros a chance de questioná-lo. Não acho necessário. Pelo menos não por enquanto, Omura Mitokado balançou a cabeça. Nossa estrutura administrativa atual tem falhas, mas Konoha funciona bem no geral. Os conflitos ocasionais não causam grandes problemas. Como Danzo disse, com a guerra se aproximando, não devemos fazer mudanças desnecessárias que possam causar grandes perturbações. Omura-sama, isso não está certo. Aruto Saito interrompeu novamente. Se houver algum erro, devemos consertá-lo antes que se torne irreversível. Estabelecer um novo departamento é imperativo. Konoha já tem pessoal suficiente. Por que não melhorar as coisas? Omura Mitokado lançou um olhar de soslaio para Aruto Saito, mas não discutiu. Ele considerou as palavras de Aruto Saito indignas de resposta, tratando-as como absurdas. Koharu Tatani, no entanto, não conseguiu se conter devido à sua personalidade. Pirralho, o que você sabe? Disse ela bruscamente. Konoha está funcionando há 32 anos sem grandes falhas administrativas. Principalmente depois da primeira grande guerra ninja, fizemos melhorias e o sistema funciona perfeitamente. Mudança? Mais fácil falar do que fazer. Esta é uma questão de grande complexidade, um erro e tudo pode ruir. Mesmo que dê certo, não há garantia de que beneficiará Konoha. Uau, Koharu-sama, isso está incorreto. O que você quer dizer com colapso? Aruto Saito falou rapidamente. Estamos apenas formando um novo departamento e realocando parte da autoridade dos departamentos de administração e finanças. Para os cidadãos de Konoha, isso facilitaria as coisas e reduziria conflitos desnecessários. Onde está o colapso? Koharu-sama, você está relutante em abrir mão do seu poder? Pirralho. Koharu Tatani ralhou, estreitando os olhos. Você não pode dizer o que quiser. O que foi que eu disse de errado? Retrucou Aruto Saito. Isso é algo benéfico para a vila e seu povo, mas você se opõe.
Tem alguma justificativa válida? Você alega que não há benefício algum, mas isso é bobagem. O sistema tributário de Konoha é falho, nem sabemos quanto dinheiro perdemos. Pirralho, você parece saber muito, zombou Danzo. Você que nunca se envolveu em gestão administrativa, ousa dar sermão em alguém com mais de 10 anos de experiência? Ah, Danzo-sama, será que dá para ficar quieto? Sério? Não vou negar sua perícia militar, mas é só nisso que você é bom. Você entende de administração, impostos, comércio? Já conseguiu alguma coisa? Tem experiência? Não? Então fique quieto, obrigado. Insolência. Danzo bateu na mesa, levantando-se abruptamente, sua raiva transbordando. Ai. Sarutobi Hiruzen tossiu levemente e bateu na mesa, olhando para Danzo. Danzo, reprimindo sua raiva, soltou um bufo frio e sentou-se novamente. Pirralho, você diz que há um problema? Prove. Koharu Tatani desafiou. Tudo bem. O processo de aprovação comercial exige aprovações redundantes de vários departamentos. E a tributação? Konoha sequer tem imposto de renda de pessoa física? Sabe quanto perdemos? O silêncio encheu a sala. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 336. Haruto Saito prendeu Koharu Tatani. Como a própria Koharu admitiu que a carga de trabalho era muito grande. Era equivalente a dizer que o atual sistema administrativo de Konoha não conseguia mais lidar eficientemente com a cobrança de impostos, necessitando de um novo departamento. A sala de reuniões estava extremamente silenciosa. Todos prenderam a respiração, querendo refutar Haruto Saito, mas incapazes de apresentar um contra-argumento válido no momento. Era uma reunião formal, e Hiruzen Sarutobi deixará claro que todos tinham o direito de expressar suas opiniões. Isso permitiu que Haruto Saito discutisse o assunto em pé de igualdade. Com Hiruzen presidindo, eles tiveram que argumentar com lógica em vez de confiar na força ou no status. Em tal cenário, o status não tinha peso. Até o próprio Hiruzen Sarutobi ficou momentaneamente sem palavras. A verdade é que Haruto Saito ousou falar tão ousadamente porque já havia chegado a um acordo com Hiruzen Sarutobi. Isso fazia parte do acordo deles. Hiruzen queria que Haruto Saito usasse o raciocínio lógico para convencer os outros altos funcionários nesta reunião. Assim, o novo departamento pôde ser estabelecido diretamente. Koharu Tatani encarava Haruto Saito com os olhos vermelhos, a expressão repleta de frustração. Omura Mitokado também o olhava de soslaio. Embora seu rosto permanecesse inexpressivo, Haruto sentia sua hostilidade. Quanto a Danzo, se olhares pudessem eliminar, Haruto teria morrido 10.000 vezes mais rápido que o olhar de Danzo. Eles ficaram todos furiosos. Não porque Haruto Saito fosse irracional, mas porque ele era muito audacioso. Ele havia desafiado cada um deles sozinho. Entre os conselheiros, apenas Torifu Akimichi permaneceu calmo. O assunto estava além de sua competência, então ele só podia expressar sua posição de uma perspectiva mais ampla. Ele também ocupava o cargo de chefe do Departamento de Missões. O Departamento de Missões era uma divisão muito especial. Em termos simples, era responsável por gerenciar as missões regulares de Konoha. Seja uma missão emitida por Konoha ou recebida de terceiros, ela tinha que passar por este departamento. Em outras palavras, Torifu Akimichi era um conselheiro de alto nível com foco militar. Gestão administrativa e tributação comercial estavam fora de sua área de atuação e ele não as entendia bem. Hiruzen Sarutobi tossiu levemente ao perceber que ninguém falava e olhou para Haruto Saito. Haruto, já que você tem esses pensamentos, por que não explica melhor suas ideias sobre o novo departamento? Que benefícios ele traria para Konoha? Ele estava acompanhando de perto Haruto Saito. Os outros entenderam rapidamente. Haruto Saito deve ter falado com Hiruzen Sarutobi antes, o que levou a esse encontro e essa discussão. Mesmo sabendo disso, eles não tinham nada a dizer agora, a menos que eles conseguissem superar Haruto Saito no debate. Eu acho. Haruto Saito se levantou e começou outro longo discurso. No entanto, desta vez, sua explicação foi ligeiramente diferente do que ele havia dito a Hiruzen Sarutobi anteriormente. Ao falar com Hiruzen, ele teve que se concentrar no panorama geral, no tópico principal e nos efeitos a longo prazo. Mas desta vez, ele só precisava convencer uma pessoa, Koharu Tatani. Em Konoha, sob o comando de Hiruzen Sarutobi, o mais forte em termos de capacidade militar era, sem dúvida, Danzo. Mas em termos de capacidade administrativa, Koharu Tatani era o número 1. Ela era a única mulher entre os principais líderes de Konoha e era uma mulher muito obstinada e com habilidades excepcionais. Então, contanto que Koharu Tatani concordasse, Omura Mitokado provavelmente seguiria o exemplo. Eles trabalhavam juntos há anos. Os outros podiam ser ignorados. Assim, Haruto Saito concentrou seu argumento na tributação. Ele estava confiante de que conseguiria dobrar a arrecadação tributária de Konoha sem sobrecarregar os cidadãos. Na verdade, as pessoas comuns só precisariam contribuir um pouco mais, enquanto os verdadeiros contribuintes seriam os ninjas. Sim, Haruto Saito acreditava que os ninjas deveriam ser taxados. Não tributá-los foi uma perda enorme para Konoha. Os ganhos dos ninjas eram altíssimos. Com mais de 10.000 ninjas em Konoha, sua renda combinada era equivalente à de pelo menos 1 milhão de civis não pobres. Haruto Saito expôs suas ideias sob diversos ângulos, abrangendo benefícios pessoais e gerais. Em relação à tributação ninja, ele também propôs o conceito de missões isentas de impostos, missões que os ninjas não estavam dispostos a realizar devido a longas distâncias, consumo excessivo de tempo ou baixa remuneração. Essas missões, que apresentavam baixa relação custo-benefício, seriam classificadas como isentas de impostos. Haruto Saito falou por 30 minutos inteiros. Por fim, ele concluiu: a reforma tributária é apenas um aspecto. Como os atuais departamentos administrativo e financeiro já estão em plena capacidade, a criação de um novo departamento é imperativa. Em suma, tudo é para o benefício de Konoha.
Vocês não deveriam apoiar isso? Depois de falar, Aruto Saito sentou-se e olhou para Koharu Tatani. Koharu estava distraidamente girando uma caneta entre os dedos, olhando fixamente para a mesa como se ainda estivesse em pensamentos profundos. Quem te ensinou isso? Danzo perguntou de repente, olhando fixamente para Aruto Saito. Um gênio não precisa de professor. Autodidata. Aruto Saito sorriu para Danzo. Além disso, isso não é irrelevante? Danzo queria eliminá-lo. Chega. Hiruzen Sarutobi interveio a tempo de evitar uma discussão entre Aruto Saito e Danzo. Ele então olhou para Koharu Tatani e perguntou: Koharu, o que você acha? Nesse caso, Hiruzen Sarutobi valorizava muito a opinião de Koharu Tatani. Como Kage, ele não podia lidar com tudo pessoalmente. Koharu era a pessoa mais familiarizada com a estrutura administrativa de Konoha. Eu não tenho objeções. Koharu Tatani respondeu depois de um momento olhando para Aruto Saito. Koharu era uma pessoa racional, raramente deixava sentimentos pessoais interferirem em decisões de alto nível, mesmo achando Aruto Saito incrivelmente frustrante. Eu apoio a moção, acrescentou Murami tocado. Com a votação encerrada, não houve necessidade de mais discussão. 3 votos a favor significaram que a decisão estava tomada. Os outros 2 não tinham poder para se opor. Como o novo departamento seria separado dos departamentos administrativo e financeiro, contanto que Koharu Tatani e Murami tocado não apresentassem objeções. Os demais tinham pouca influência na questão. Tudo bem, então está decidido, declarou Hiruzen Sarutobi. Quem chefiará o novo departamento? Perguntou Koharu Tatani. Agora vou anunciar 2 nomeações, continuou Hiruzen Sarutobi. Koharu Tatani deu um passo à frente. Aqui. Koharu se levantou imediatamente. Eu nomeio o conselheiro adjunto do novo departamento. Se surgirem problemas, você pode solicitar uma liminar, reportar-se diretamente a mim ou até mesmo destituir o chefe do departamento. Entendido. Koharu aceitou a nomeação embora estivesse curiosa. Se ela era vice, quem seria o chefe? Ela revisou mentalmente uma lista de altos funcionários existentes. Aruto Saito deu um passo à frente. Hiruzen Sarutobi disse: presente. Aruto Saito levantou-se. Eu nomeio o chefe do novo departamento. Assim que a divisão de responsabilidades for finalizada, você assumirá seu cargo imediatamente. Entendido. Aruto Saito aceitou. A sala de reuniões explodiu em alvoroço. Assim, o departamento de comércio de Konoha foi estabelecido, com Aruto Saito como seu primeiro-ministro. Capítulo 337. Nos minutos finais da reunião, Hiruzen Sarutobi anunciou diversas decisões de pessoal, incluindo as recompensas para Aruto Saito. Ele enfatizou diversas vezes que a nomeação de Aruto como ministro do comércio também fazia parte das recompensas. Tratava-se de uma estratégia para silenciar os críticos que tentassem impugnar Aruto com base em sua pouca idade. A menos que pudessem propor uma recompensa equivalente, o que era impossível, suas objeções seriam inúteis. Somente Hiruzen tinha autoridade para nomear um ministro. No último minuto da reunião, Aruto sacou uma grande pilha de dinheiro e entregou a Koharu Tatani. Foi uma multa. Durante a negociação com Hiruzen na prisão, eles concordaram em uma multa total de 200 milhões de ryu. Aruto aceitou. Ele pagou. Não porque ele tivesse se rendido, mas porque essa era uma das condições para sua nomeação como ministro do comércio. Além disso, o poder investido no Ministério do Comércio estava além da imaginação de qualquer um. Eles não tinham ideia de como Aruto planejava usar sua recém-adquirida autoridade. Se ele não ganhasse 200 milhões de volta em poucos meses, ele cortaria a própria cabeça e a usaria como uma bola de futebol. Sob o céu noturno, as luzes da vila de Konoha brilhavam. Aruto saiu do prédio do Okage com Hiruzen Sarutobi e seguiu para a base da Anbu. Hiruzen teve que anunciar pessoalmente a nomeação de Aruto como líder do esquadrão de assassinato da Anbu. Isso era tradição. Embora o capitão da Anbu tivesse autoridade para nomear membros para outros cargos dentro da Anbu, ele não podia nomear diretamente o líder do esquadrão de assassinato. Isso exigia um decreto pessoal do Okage. Ao chegar na base da Anbu, Hiruzen reuniu todos os shinobi da Anbu. Dentro da caverna central da Anbu, mais de 100 membros da Anbu, incluindo pessoal não combatente, como equipe médica e de pesquisa, se reuniram. Hiruzen estava em uma plataforma alta. Na primeira fila estava Presa Branca, ladeado pelos capitães assistentes Shinjo e Aruto. Anúncio que, com efeito imediato, Aruto Saito é promovido a capitão do primeiro esquadrão Anbu e líder do grupo de assassinato. Ele assumirá suas funções imediatamente, declarou Hiruzen severamente, lançando um olhar para a multidão. Alguém tem alguma objeção? A pergunta era puramente retórica. Ninguém ousou se opor ao Okage. Mesmo que quisessem, não conseguiriam. As conquistas de Aruto eram avassaladoras. As conquistas combinadas de todos os membros atuais do esquadrão de assassinato não chegavam nem perto das dele sozinho. Muitos acreditavam que as habilidades de combate direto de Aruto eram inferiores às de Kirishi, e que seus feitos, como eliminar um membro dos 7 espadachins ninja da névoa e destruir o acampamento de vanguarda da névoa, dependiam de ferramentas explosivas. No entanto, o assassinato não se tratava de combate direto. Com a nomeação concluída, Hiruzen partiu da base da Anbu. Aruto, agora encarregado da unidade de assassinatos, liderou seu esquadrão até o salão de assassinatos. No momento, restavam apenas 13 ninjas no grupo de assassinos. Os demais haviam perecido na missão anterior na Terra dos Redemoinhos, incluindo o formidável rio de sangue. Saudações, capitão. Os membros restantes se ajoelharam e saudaram Aruto. Esse era o protocolo padrão. O novo líder tinha que ser formalmente reconhecido. Levantem-se. Ótimo, disse Aruto com um aceno casual, cumprindo as formalidades antes de caminhar até Kirishi. Como antigo líder, Kirishi havia sido automaticamente rebaixado a vice.
Posso estar muito ocupado em breve, então você ainda será responsável pelas operações diárias do esquadrão. Você pode se reportar diretamente à Presa Branca. Além disso, o recrutamento de novos membros está em suas mãos. Só isso. Haruto delegou todas as responsabilidades a Kirishi e saiu antes que ele tivesse a chance de recusar. Embora Haruto estivesse ciente da hostilidade de Kirishi para com ele, até mesmo suspeitando que Kirishi havia vazado informações que levaram à sua emboscada anterior, ele não se importava em usá-lo por conveniência. Gerenciar o time? Haruto não se importa nem um pouco. Quanto a missões de assassinato, ele sabia que não deixaria Konoha tão cedo. Se Hiruzen o permitisse assumir uma missão, seria um milagre. Por isso, ele estava mais do que feliz em desempenhar o papel de um líder sem interferências. Ao chegar ao salão central, Haruto inicialmente pretendia deixar a base da Anbu e voltar para casa. No entanto, após alguma reflexão, ele se dirigiu para outro corredor. Ele precisava ver alguém. 10 minutos depois, na parte mais profunda da base da Anbu, a prisão. A porta se abriu lentamente e Haruto entrou. Dentro da cela, um homem solitário estava sentado em uma esteira de palha. Ele olhou para a entrada de Haruto e sorriu ironicamente. Você finalmente voltou. Era o Terado. Depois de mais de 2 meses de intervalo, Terado parecia exatamente o mesmo. Mestre Terado, como vai? Sentiu minha falta? Perguntou Haruto com um sorriso. Sim, Terado respondeu sem rodeios. Claro que ele sentia falta de Haruto. Ele se recusava a falar com qualquer outra pessoa em Konoha. Ele ainda queria passar todas as suas habilidades para Haruto, para que ele pudesse realizar seu sonho de se tornar o maior assassino do mundo ninja. A porta da cela se fechou. Lá dentro, como nos velhos tempos, os dois começaram a conversar. Mas essa conversa foi diferente. Haruto não realizou truques de mágica desta vez. Em vez disso, detalhou sua recente missão na Terra dos Redemoinhos e buscou a orientação de Terado. Descreveu o processo de assassinato e perguntou como Terado o teria conduzido de forma diferente. Afinal, Terado já foi o maior assassino da Vila Oculta da Chuva. Embora alguns agora chamem Haruto de o maior assassino de Konoha, ele sabia no fundo que em termos de habilidades de assassinato, ele ainda não era igual a Terado. Não apenas em assassinatos, mesmo em combate direto, se Terado estivesse desbloqueado, ele provavelmente derrotaria Haruto com facilidade. Foi assim que eliminei Ozuki Roba. Mestre Terado, o senhor vê alguma falha na minha abordagem? Perguntou Haruto. Você se saiu bem, disse Terado secamente. No entanto, há espaço para melhorias. A essência do assassinato é atacar sem ser visto, não deixar rastros e recuar instantaneamente. Como você usou etiquetas explosivas, uma comoção era inevitável, mas você não deveria ter deixado nenhuma evidência rastreável. Você foi perseguido depois? Os 7 espadachins ninja da névoa me perseguiram. Exatamente, porque você deixou evidências demais. Você tossiu sangue. Você bateu em Ozuki Roba para plantar a etiqueta explosiva e se feriu. Você não conseguiu revidar. Você tem noção do quão perigoso isso era? Se o seu alvo decidisse te eliminar na hora e você resistisse, você teria sido exposto. Um shinobi da névoa não faria isso. Foi só um choque acidental. Mas e o chefe da aldeia? Ele teria intervindo para ganhar a simpatia de Ozuki Roba? Haruto hesitou. De fato, se ele fosse uma pessoa comum, teria sido espancado até a morte. Isso significava que seu plano tinha uma falha grave. Se fosse você, mestre Terado, como teria feito isso? Haruto perguntou ansiosamente. Capítulo 338. Terado não respondeu imediatamente a Haruto Saito, mas permaneceu em silêncio por um momento antes de dizer: não sei os detalhes exatos da situação naquele momento. O que você descreveu é apenas o que você sabe, mas também há coisas que você desconhece. Portanto, não posso lhe dizer exatamente como eu teria eliminado Ozuki Roba. Mas se seguirmos apenas o seu método, a chave é como abordar Ozuki Roba e colocar uma etiqueta explosiva nele. Suas mãos são rápidas, permitindo que você coloque uma etiqueta explosiva ao contato sem ser detectado. Se eu tivesse a mesma habilidade, poderia ter abordado Ozuki Roba, implorando por justiça. Haruto ficou momentaneamente sem palavras, com os lábios se contraindo. Após uma pausa, ele disse: implorando por justiça? Sim. Terado continuou. Pela sua descrição, o líder daquela vila não era um bom governante. Pelo contrário, ele era cruel. Caso contrário, não teria lhe espancado a ponto de tossir sangue. Em tal situação, seria estranho se não houvesse queixas dentro da vila. Então, você poderia ter defendido seu caso com Ozuki Roba. Como ninja de Kirigakuri, a probabilidade de Ozuki Roba ser uma pessoa má é bastante baixa. Embora 5 grandes vilas ninjas estejam constantemente em guerra, repletas de conflitos e assassinatos em sua essência, deixando de lado os preconceitos facionais, a maioria dos ninjas das 5 grandes vilas recebeu educação adequada e não é inerentemente má. Então, você deveria ter abordado Ozuki Roba, ajoelhado diante dele e acusado o líder da aldeia. Você precisa entender a mentalidade de Ozuki Roba. A missão dele era recuperar a aldeia. Então, ao fazer isso, você o estaria ajudando, fazendo perceber que o líder da aldeia era impopular. Você poderia até ter implorado para que Kirigakuri salvasse o povo oprimido. Assim, você teria tido a chance de se aproximar de Ozuki Roba. Ele poderia até mesmo tê-lo ajudado pessoalmente a defender a justiça. Mas e se Ozuki Roba não fosse esse tipo de pessoa? E se ele não se importasse com justiça? Isso importa? No mínimo, ele não teria batido em você. Ele também teria impedido outros de te atacarem. Então, e se ele fosse realmente mau? Mesmo que fosse, ele não ousaria atacar você, porque você estava apelando a Kirigakuri por justiça, pedindo que salvassem os aldeões sofredores. Como Kirigakuri poderia recusar?
Sua missão era recuperar a vila, então ele jamais faria algo que manchasse a reputação de Kirigakuri. Tudo bem. O que estou sugerindo é apenas um método, mesmo que seja apenas uma possibilidade. Eu não usaria de forma imprudente sem uma investigação mais aprofundada. Mas certamente é uma abordagem melhor do que a sua, na qual você se arriscava a se expor sendo espancado. Isso era perigoso demais. Terado-sama está certo. Haruto continuou conversando com Terado até tarde da noite. Por meio dessa conversa, Haruto percebeu o quão insondáveis eram as habilidades de Terado. Para completar um assassinato, ele faria qualquer coisa. Meia-noite. No centro da vila de Konoha, na residência de Tsunade. Haruto apareceu silenciosamente no andar de baixo, atravessando as paredes sem fazer barulho. Subiu furtivamente as escadas e entrou no quarto de Tsunade, onde a viu dormindo profundamente. Na cama macia, Tsunade estava abraçada a um cobertor, esparramada de forma despreocupada em sono profundo. Haruto continuou a se aproximar silenciosamente. Maldito pirralho, precisa de uma surra. Tsunade murmurou de repente. Haruto ficou tão assustado que parou no mesmo instante. Ele esperou um pouco. A sala ficou em silêncio novamente. Falando dormindo, Haruto enxugou o suor frio da testa. Ele se perguntou quanto Tsunade guardava rancor dele se estava sonhando que o espancava. Haruto continuou se aproximando. Quando ele estava a 3 metros da cama, Tsunade, que estava deitada de costas para ele, de repente arregalou os olhos. Ela sentiu alguém se aproximando. Ao mesmo tempo, Haruto também percebeu que Tsunade havia acordado, porque a respiração dela mudou. A respiração de uma pessoa dormindo é estável. O ataque furtivo falhou. Ei! Haruto riu sem jeito, ficando parado no mesmo lugar. Tsunade se virou e sentou-se, encarando. Pirralho, é você. Ao mesmo tempo, ela silenciosamente deslizou a kunai que havia recuperado de volta para debaixo do cobertor. Ei! Haruto riu novamente. Que estranho. Se ele tivesse batido na porta e entrado, não teria havido uma situação tão constrangedora. Mas entrar furtivamente no quarto de Tsunade daquele jeito, era difícil de explicar. O que você quer? Vir aqui no meio da noite? Tsunade olhou para ele com os olhos semicerrados. Acabei de sair da prisão e queria te dar um relatório, Tsunade-sama. Faz dias que não te vejo, senti muita saudade. Vem, me dá um abraço. Ban! Haruto foi arremessado contra a parede com um único chute. Uff! Tsunade bufou, ajeitando a gola do seu hobby de dormir. Ela o encarou e disse, você saiu da cadeia, mas em vez de ir para casa, veio para cá? E ainda por cima se esgueirando? Seu pirralho, você deve ter algum motivo oculto. Haruto se jogou num canto, olhando para ela com uma expressão cada vez mais sombria. Seus lábios tremiam como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse. Ele parecia completamente injustiçado. O que houve com você? Tsunade perguntou, seu tom suavizando um pouco. Vocês são todos pessoas terríveis. Haruto disse antes de se levantar silenciosamente, como se estivesse profundamente magoado, e se virar para ir embora. Tsunade imediatamente se levantou e deu 2 passos à frente. O que houve? Por que essa cara feia? Haruto parou, virou-se para olhá-la, fazendo beicinho como se quisesse falar, mas depois balançou a cabeça. Esqueça, você não ia me confortar de jeito nenhum. Volte a dormir, não é da sua conta. Depois de dizer isso, ele se virou para sair novamente. Como um fantasma, Tsunade apareceu na frente de Haruto, bloqueando seu caminho. Pirralho, explique-se. Por que está agindo assim? Perguntou Tsunade, parecendo preocupada. O humor de Haruto estava muito estranho. Você sabe por que o Okage-sama de repente me deixou sair? Haruto perguntou em tom desanimado. Por que você pagou? Os olhos de Tsunade se arregalaram. Haruto já havia jurado resistir, mas ele pagou? O que mais eu poderia fazer? Disse Haruto, amargurado. Paguei 200 milhões de ryu. 200 milhões de ryu. Arrisquei minha vida por Konoha. E o que Konoha me deu? Devo ser multado só porque tenho dinheiro? Se eu não tivesse pago, ainda estaria preso. Isso não é extorsão? O tom de Haruto estava cheio de forte ressentimento em relação a Konoha e Sarutobi Hiruzen. Uma nuvem escura pairava sobre o coração de Tsunade. Isso foi ruim. Se Haruto continuasse alimentando tais pensamentos, um dia ele trairia Konoha. Venha, sente-se aqui e me conte tudo. Tsunade puxou Haruto para o lado da cama, falando gentilmente. O que há para dizer? Eu já paguei. Haruto sentou-se ao lado dela, virando a cabeça para o lado, parecendo cada vez mais chateado. Tsunade abraçou seu ombro, bagunçou seu cabelo e gentilmente o confortou. Haruto aproveitou a oportunidade para se enterrar em seu abraço, envolvendo seus braços em volta de sua cintura como uma criança injustiçada, até mesmo aninhando-se em seu peito. Capítulo 339. Tsunade segurou Haruto Saito em seus braços, confortando-o por um longo tempo antes de começar a repreender Hiruzen Sarutobi. Aquele velho é demais. Pedindo um preço exorbitante. 200 milhões de ryu, e ele realmente ousou exigir isso. O coração daquele velho é negro como carvão. Nenhum deles presta. O ressentimento de Haruto Saito voltou a explodir. Em Konoha, ninguém se importa comigo de verdade. Todos me odeiam. Só sabem me usar, valorizam minha riqueza e não importa o quanto eu contribua, ainda duvidam de mim, porque sou um forasteiro. O coração de Tsunade afundou completamente. A mentalidade de Haruto Saito estava em sérios apuros. Isso pode levar a algo desastroso. Quem disse que ninguém se importa com você? Eu não conto. Tsunade olhou para ele, seu olhar se inclinando gentilmente enquanto o confortava com uma voz suave. Eu não me importo com você? Haruto Saito levantou a cabeça para encará-la. Seus olhares se encontraram, seus rostos extremamente próximos. Tsunade piscou para ele com uma expressão calorosa. De repente, Haruto Saito se inclinou e rapidamente deu um selinho em seus lábios. Tsunade o empurrou, mas não com muita força. Seu pirralho imprudente, o que você pensa que está fazendo? Lady Tsunade, eu gosto de você. Pá.
Seu pervertido. Lady Tsunade. Naruto Saito gritou, e desta vez foi ainda mais ousado. Ele a abraçou pelo pescoço e lhe deu um beijo longo e profundo. Ele já a havia empurrado para o sofá macio. Seu punzinho, me solta, Tsunade se debateu por um instante, mas então parou de se mexer. No fim, simplesmente se fingiu de morta. Seus pensamentos estavam em conflito. Se ela empurrasse Naruto Saito à força e o espancasse, talvez suas palavras se tornassem realidade. Todos em Konoha realmente o odiavam. Ela percebeu que Naruto Saito estava emocionalmente frágil naquele momento. Depois de um longo tempo, Naruto Saito finalmente se levantou, e Tsunade imediatamente se sentou também, cutucando ferozmente sua testa com o dedo e repreendendo. Seu pequeno patife, se aproveitando de mim, não pense que eu não sei o que você está fazendo, seu pirralho. Ela não estava realmente brava. Parecia uma bronca, mas, na verdade, ela estava tentando acalmar o clima e mudar de assunto. Lady Tsunade, eu não quero voltar para aquela casa fria e vazia esta noite, disse Naruto Saito, com a expressão carregada de emoções. O que você quer dizer? Tsunade perguntou. Posso ficar aqui? Perguntou Naruto Saito, olhando-a com tristeza. Só quero conversar mais com você. Tsunade instintivamente quis dar um tapa nele, mas se conteve. Esqueça, estou indo embora. Ao ver que Tsunade não concordou imediatamente, Naruto Saito se levantou, deixando-a com uma figura solitária e desolada. Tsunade de repente estendeu a mão e agarrou a mão dele por trás. Não muito tempo depois, no sofá macio, estavam dispostos 2 travesseiros e 2 cobertores. Naruto Saito e Tsunade estavam deitados lado a lado, cada um coberto com seu próprio cobertor, um de frente para o outro, falando em voz baixa. Seu pirralho, se você ousar tentar alguma coisa, não me culpe por bater em você. Tsunade avisou. Eu não vou. Naruto Saito suspirou. Como se eu confiasse em você. Tsunade bufou levemente. Naruto Saito permaneceu em silêncio, sua expressão ainda carregada de pensamentos pesados. Ei garoto, por que você não diz nada? Perguntou Tsunade. O que há para dizer? Não posso recuperar meu dinheiro e também não consigo derrotar o Hokage. Naruto Saito, você não pode pensar assim. Você precisa entender as dificuldades pelas quais meu professor passou. Dinheiro é realmente tão importante para você? Você já tem mais do que pode gastar. Você deveria perceber o quanto meu professor se esforçou para encontrá-lo quando você perdeu o contato. Se não fosse pela guerra iminente, duvido que ele teria pedido 200 milhões de ryu. Tsunade passou horas tentando fazer Naruto Saito entender. Por fim, o cansaço tomou conta dos dois e eles adormeceram. Na manhã seguinte, Naruto Saito acordou de seu sono, inalando a leve fragrância do perfume de Tsunade. Em algum momento ele se aninhou em seu abraço. Em algum momento sua mão deslizou para baixo da roupa de dormir de Tsunade, descansando em algo que definitivamente não deveria tocar. Tsunade ainda estava dormindo profundamente. Naruto Saito se moveu ligeiramente e deu um beijo em sua bochecha, depois outro no canto de seus lábios. Tsunade acordou, abriu os olhos e viu Naruto Saito sorrindo para ela. Ela pareceu perceber algo, seus lábios se contraindo enquanto dizia, tire suas patas imundas de mim. Naruto Saito obedientemente retirou a mão de debaixo do pijama dela. Lady Tsunade, obrigada. Naruto Saito disse com um sorriso, depois sentou-se. Hora de levantar. Naruto Saito se vestiu e saiu do quarto de Tsunade. Puta merda, sempre metendo a mão. Tsunade murmurou, ajeitando sua roupa de dormir um pouco desgrenhada antes de se virar, abraçar seu cobertor e gradualmente voltar a dormir. Naruto Saito voltou para casa, bem ao lado da casa da Tsunade. Ele não encontrou ninguém na casa principal, então ele foi para o campo de treinamento interno. Assim que abriu as portas, viu 2 garotos mais ou menos da sua idade, Minato Namikaze e Kaga. Quando viram Naruto Saito retornar, os 2 garotos correram em sua direção, animados. Sensei, você foi libertado. Minato Namikaze disse alegremente. Saudações, benfeitor. Kaga, por outro lado, imediatamente se ajoelhou diante de Naruto Saito e baixou a cabeça pesadamente até o chão. Naruto Saito acenou para Minato e rapidamente ajudou Kaga a se levantar. Lágrimas brotaram nos olhos de Kaga, e ele estava visivelmente tomado pela emoção. Naruto Saito havia mudado seu destino. Antes ele era apenas um órfão sem teto vagando pela terra dos redemoinhos, espancado, amaldiçoado e desprezado. Ele viverá uma vida pior que a de um animal até conhecer Naruto Saito. Naquela época ele duvidou de Naruto Saito, mas por uma questão de sobrevivência concordou em segui-lo. Só quando foi levado para Konoha, cuidado pelos ninjas, recebeu roupas novas e foi admitido na academia ninja é que ele finalmente entendeu a profundidade da bondade de Naruto Saito, foi algo que mudou sua vida. Ele havia ascendido das profundezas para a classe privilegiada. Sim, ele considerava os ninjas a classe privilegiada. No mundo das pessoas comuns, até mesmo o ninja de menor patente era tratado com respeito. Ele não sabia como retribuir a Naruto Saito. Tudo que ele queria era uma refeição completa, mas Naruto Saito lhe dera muito mais. Agora na academia, Kaga era visto como um prodígio. Embora ainda enfrentasse discriminação por ser um estranho, seu talento era reconhecido pelos professores, que o elogiavam com frequência. Ele não se importava com a discriminação. Ele já tinha passado por coisas muito piores como órfão de rua. Levante-se, levante-se. Por que você está chorando? Naruto Saito sorriu enquanto ajudava Kaga a se levantar. Kaga, você já se acostumou com Konoha? Como é a vida aqui? Benfeitor, estou indo bem. Eu amo isso aqui. Eu amo todos aqui. Benfeitor, obrigado. Kaga ainda chorava. Este prodígio excepcionalmente talentoso não fazia ideia de quão alto alcançaria no futuro. Em seu coração só havia gratidão por Naruto Saito. Ótimo, é isso que importa. Naruto Saito sorriu, mas sua expressão subitamente ficou séria. Kaga, tenho uma pergunta para você e quero que responda com seriedade. Benfeitor, por favor, pergunte. Responderei com sinceridade. Kaga fungou. Você gostaria de se tornar meu discípulo pessoal? Naruto Saito perguntou com a maior seriedade.
Capítulo 340. Kaga foi atingido como um raio. Ele não conseguia acreditar que Haruto Saito diria algo assim. Ele sabia quem era Haruto Saito. Não era seu primeiro dia em Konoha, e ele ouvirá falar das experiências lendárias de Haruto, especialmente recentemente. A história de Haruto bombardeando o acampamento de vanguarda de Kirigakuri o fez perceber ainda mais que seu benfeitor era uma existência extraordinária. Como discípulo direto do Hokage, Haruto Saito era, sem dúvida, uma figura central em Konoha. Kaga ouvia rumores sobre ele quase todos os dias. Ele também sabia que Minato Namikaze era discípulo direto de Haruto. Falando em Minato Namikaze, Kaga só podia admirá-lo. Porque Minato já era reconhecido como um gênio desde seus dias na Academia Ninja. Agora, Minato já havia se formado por meio de um exame especial. Havia rumores de que Minato já havia tido forças para se formar há muito tempo, mas devido a algumas razões especiais, ele adiou sua formatura. Um gênio como ele era o único tipo de pessoa qualificada para ser discípulo direto de Haruto Saito. Quanto a Kaga, ele se conhecia bem. Embora ocasionalmente elogiado por seus professores, ele estava na Academia Ninja há menos de 2 meses. Naquele instante, Kaga estava perdido. Ele não entendia por que Haruto Saito estava sendo tão gentil com ele, chegando até mesmo a se oferecer para aceitá-lo como discípulo direto. Vendo a expressão chocada e de olhos arregalados de Kaga, Haruto Saito perguntou novamente: "Você não quer ser meu discípulo direto?" Eu aceito. Eu aceito." Kaga voltou à realidade e imediatamente se ajoelhou no chão, curvando-se diante de Haruto Saito. Esse cara era muito mais respeitoso com Haruto Saito do que aquele pirralho Minato Namikaze. Jin, o anfitrião, estabeleceu um vínculo mestre-discípulo com Kaga. O sistema de vínculos foi oficialmente ativado. Índice de vínculo atual entre o anfitrião e Kaga, 28 pontos. Enquanto Kaga se curvava, Haruto Saito ouviu a notificação de seu sistema. Outro vínculo mestre-discípulo foi estabelecido. Além disso, o índice de vínculo inicial de Kaga com ele era bastante alto. Quando Haruto Saito se vinculou pela primeira vez com Minato Namikaze, o índice de vínculo inicial era de apenas 10 pontos, enquanto o de Kaga havia chegado a 28. Isso ocorreu claramente porque Kaga via Haruto Saito como seu benfeitor. Ótimo! Kaga, a partir de hoje, você é meu discípulo direto. Haruto Saito levantou Kaga e olhou para Minato Namikaze. Minato, a partir de agora, ele será seu discípulo júnior. Quando eu não estiver por perto, se ele tiver alguma dúvida, você deve ensiná-lo. Sim, professor. Minato Namikaze respondeu obedientemente. Atualmente, Minato Namikaze e Kaga têm um bom relacionamento. Originalmente, eles não tiveram nenhuma interação, mas no dia em que Tsunade retornou, Haruto Saito pediu a ela que trouxesse Kaga para ficar. Depois, ele encontrou Minato no campo de treinamento e disse a Minato para ficar perto de Kaga. Kaga morou aqui, e Minato vinha aqui todos os dias para treinar, então com o tempo os dois se familiarizaram. Kaga, a Academia Ninja está de férias hoje? Sim, benfeitor. Me chame de professor. Sim, professora. Vamos. Precisamos sair daqui rápido. Haruto Saito incitou os dois jovens a saírem com um tom levemente urgente. O que houve, professora? Vamos comer? Perguntou Minato Namikaze. Não. Só precisamos mudar de lugar. Este lugar é perigoso. Haruto Saito disse estranhamente. Inseguro? Minato Namikaze ficou perplexo. Este não é o campo de treinamento construído especialmente para você pelo Hokage? Quer dizer, esta residência inteira é insegura. Sentimento ruim. Calculo que esta casa possa desabar hoje, então vamos embora rápido. 1 hora depois. Torre do Hokage, escritório do Hokage. Professor, você está exagerando. Tsunade bateu na mesa e lançou um olhar furioso para Hiruzen Sarutobi, aproveitando a oportunidade para extorquir Haruto Saito. Como pôde fazer uma coisa dessas? Tsunade havia acordado há pouco tempo, refletido e decidido que precisava fazer alguma coisa. Então veio discutir com Hiruzen Sarutobi. Hiruzen Sarutobi ficou com dor de cabeça só de olhar para a expressão de Tsunade. Atualmente havia apenas 2 pessoas em Konoha que poderiam lhe dar tanta dor de cabeça. Uma era Haruto Saito e a outra era Tsunade. Eu fiz isso pelo bem de Konoha. Hiruzen Sarutobi esfregou a testa. Isso não é extorsão. Você precisa deixar claro tudo o que Konoha fez por Haruto Saito. Ele cometeu um erro, então deve ser punido. Deveria haver um limite para a punição. Tsunade se irritou. 200 milhões de rios só para libertá-lo. Em todo o mundo ninja, não há um segundo caso de punição como essa. E Haruto Saito fez tanto por Konoha. Se você o tratar assim, não vai partir o coração dele? Afastar um gênio único na vida. Como isso é benéfico para Konoha? Como isso o afastaria? Hiruzen Sarutobi franziu a testa. Não seria. Tsunade elevou a voz. 200 milhões de ryu. Só porque ele tem dinheiro, você vai roubá-lo assim? Não grite. Hiruzen Sarutobi deu um tapinha na mesa e perguntou, aconteceu alguma coisa? Por que você veio aqui de repente para discutir comigo? Tsunade respirava pesadamente, mas Hiruzen claramente não tinha intenção de discutir com ela. Ela se forçou a se acalmar e disse, ontem à noite, Haruto Saito veio me ver. Ele disse. Tsunade explicou brevemente a situação da noite anterior. Ela estava genuinamente preocupada. Casos de ninjas traindo Konoha devido a tratamento injusto não eram inéditos. Ela não queria que isso acontecesse com Haruto Saito. E pelo que viu, Haruto Saito já estava sentindo ressentimento. Hiruzen Sarutobi ficou confuso depois de ouvi-la. Isso não faz sentido. Claramente, ele havia feito concessões nas negociações, e ele e Haruto Saito haviam chegado a um acordo no final. Por que Haruto Saito guardaria rancor? Haruto Saito não mencionou que eu o recompensei? Perguntou Hiruzen Sarutobi. Sim. Quando eu o aconselhava, ele me disse que foi promovido a chefe do esquadrão de assassinatos da Anbu, ganhou uma residência e foi nomeado conselheiro honorário da classe Jonin. Que tipo de recompensas horríveis são essas?
Tsunade ficou ainda mais agitada. Ele mereceu tudo isso. Ele contribuiu tanto, mas essas recompensas são superficiais. Injustas demais. Hiruzen Sarutobi estreitou os olhos levemente. Tsunade perdeu a recompensa mais importante. Haruto Saito não lhe contou que eu o nomeei ministro do comércio? Perguntou Hiruzen. Que ministro? Tsunade ficou perplexa. Comércio? Nós temos mesmo um departamento desses? Hiruzen Sarutobi suspirou. Agora ele entendia. Haruto Saito havia enganado Tsunade. O departamento de comércio é... Hiruzen abriu uma gaveta, tirou um pergaminho e jogou para Tsunade. Veja você mesmo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.